Existem silêncios que protegem e silêncios que aprisionam. Esta é a história de uma menina que cresceu cercada por mistérios. Atravessou o trauma. Perdeu tudo. E ainda assim encontrou forças para se lembrar, sobreviver e reencontrar o amor que lhe foi arrancado. Entre o silêncio e o reencontro. É uma história sobre dor, memória e resiliência feminina. Respire fundo. E permita-se ouvir. Meu nome é Ângela. Vivo aqui desde os meus 8 anos de idade. Não me lembro de como cheguei nem do motivo. Tenho apenas a consciência de que não pertenço a este lugar. Gosto daqui, é um sítio simples, mas muito bonito. Uma casa modesta, porém bem arrumada e limpa. Um canteiro de azaleias acompanhando o caminho até a entrada. Um bosque com flores e árvores que dão o tom do lugar. As montanhas ao longe e imponentes. A horta que nos dá o sustento. Os animais no pasto, as galinhas barulhentas. Tudo isso me lembra a grandiosidade de nosso Criador e me traz uma paz que tenho a impressão de não ter tido antes dos meus 8 anos, quando cheguei aqui. Vivo com meus tios Clara e Ari desde então. Não tenho nenhuma lembrança anterior, a não ser a foto. A foto que sei que é de minha mãe, uma linda mulher de grandes olhos azuis e cabelos longos, negros e encaracolados. Não me lembro de seu nome, não sei o que aconteceu com ela. Só sei que é minha mãe. Minha mãe linda. Tenho seus olhos. Sei que minha mãe era triste, melancólica, mas não sei o porquê. Guardo a foto em segredo. Nunca a mostrei a ninguém, nem aos meus tios. Não sei o motivo, mas algo instintivo me diz que devo escondê-la, preservá-la, que o sofrimento da minha mãe me trouxe até aqui e deve ficar no passado. Algo muito triste e pesado aconteceu. Em sonho, algumas vezes, vi minha mãe chorando, ferida, com os olhos roxos e o corpo machucado. Não sei se isso aconteceu de verdade ou se é apenas um sonho. Essa vivência está esquecida dentro de mim. O que aconteceu com minha mãe? Por que estou aqui neste lugar? Onde está minha família? Não sei e tenho a impressão de que nunca saberei. Clara e Ari sempre cuidaram muito bem de mim. Deram-me um lugar para morar, um quarto bem arrumadinho, cama confortável, roupas modestas, mas sempre limpas e bem ajeitadas. Comida, abrigo, saúde. Mas sei que não são meus tios de verdade. Sei que não os conhecia antes dos meus 8 anos. Sei que não temos laços sanguíneos. Ainda assim, me acolheram e cuidaram de mim desde então. Meus tios nunca foram de conversar. Na verdade, não conversavam comigo além do que era prático e usual. Aprendi a não fazer perguntas, a não pedir nada além do essencial para minha subsistência. Aprendi a não esperar conversas, risadas, carinho ou olhares. Nossa convivência era mecânica, automática. Mesmo assim, sempre fui imensamente grata a eles e nutri amor por ambos, pois sei que me acolheram sem obrigação alguma. Os motivos eu não sei e eles nunca me contaram. Aprendi de fato a não perguntar. Minha única alegria na vida eram os animais do sítio e os livros da biblioteca da cidade. Sempre foi minha responsabilidade cuidar dos animais. Logo pela manhã iniciava minha rotina de cuidados e ao terminar a lida, costumava ir direto para a cidade e para a biblioteca. Ali passava o resto do dia lendo livros e mais livros, sonhando acordada e vivendo grandes aventuras. Nunca fui à escola aqui. Não me lembro se frequentava a escola antes dos 8 anos, mas ninguém parecia se importar com isso. Nunca senti falta de escola ou de amigos, não precisava de lições. Os livros me bastavam. Dona Gertrudes, a bibliotecária, sempre foi minha única amiga. Conversávamos sobre minhas leituras, ela me indicava livros interessantes, guardava para mim os que chegavam da capital. E assim foi minha vida até os meus 15 anos. Foi então que minha vida virou de cabeça para baixo. Acordei cedo, já com a sensação de que aquele seria um dia diferente. Algo estranho estava no ar. Não havia explicação, eu apenas sentia. Comecei meus afazeres e depois do almoço, como de costume, fui à biblioteca. Dona Gertrudes, com seu sorriso largo e fácil, recebeu-me com entusiasmo. Uma caixa de livros havia chegado naquela manhã,
e ela já havia separado alguns que, segundo ela, eu certamente iria gostar. Enquanto folheava o primeiro livro, curiosa, comecei a ouvir um falatório do lado de fora. Pessoas falando alto, correria, tensão no ar. A sirene do caminhão de bombeiros, 2 carros de polícia. Corri para fora para ver o que estava acontecendo. Olhei ao longe em direção ao sítio. Fogo. Grandes labaredas. Entrei em pânico. Percebi claramente que o fogo era ali na minha casa. Corri, desesperada. Nesse momento, alguém segurou minha mão. Fique aqui, menina. Não há nada que você possa fazer. Era o Sr. Luiz, nosso vizinho. Amigo de meus tios, estava sempre no sítio, fazia negócios com meu tio Ari. Um senhor distinto, grisalho, imponente. Poderoso na região, embora não exercesse cargo algum. Ainda assim, todos o respeitavam como se fosse prefeito ou delegado. Era um homem calmo, respeitoso, mas altivo e confiante. Perguntei o que estava acontecendo. O Sr. Luiz me informou que algo muito sério havia ocorrido, uma calamidade. Levou-me de volta à biblioteca, pediu que eu me sentasse. Dona Gertrude sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Então ele contou. Um incêndio. Tia Clara e tio Ari não resistiram. Tudo estava perdido. Não havia mais casa, nem azaleias, nem animais, nem meus tios. Minha cabeça começou a girar. Uma tristeza imensurável tomou conta de mim. Não consegui suportar. Desmaiei. Acordei numa cama de hospital. Atordoada, aos poucos fui me conscientizando do que havia acontecido. Lágrimas insistentes brotavam sem parar. Não conseguia acreditar que, novamente, a vida me pregava uma peça novamente. De repente, percebi que todas as memórias do passado estavam ali, vivas, pulsando em minha mente. Não havia mais mistérios. Entendi tudo, o que havia acontecido e como fui parar no sítio de Ari e Clara. Tudo fazia sentido agora. Os sonhos com minha mãe eram reais. A tristeza pela perda de meus tios ganhou outra dimensão. Percebi então, Ari não era meu tio, era meu avô, e Clara era sua segunda esposa. Lembrei-me de minha avó e de minha mãe. Ari não era o modelo de avô visto em filmes e comerciais. Era uma pessoa amarga e violenta. Nós tínhamos medo dele. Minha mãe sempre me defendia de seus ataques, orientando-me a fugir para o quarto e trancar a porta. Eu, apavorada, obedecia. Deitava na cama, colocava o travesseiro sobre a cabeça e tentava não ouvir os gritos de horror que se seguiam. As memórias voltaram com força total. Minha cabeça doía, o coração apertava cada vez mais, e as lágrimas vieram em um choro silencioso e profundamente triste. Lembrei emocionada do nome de minha mãe, Regina, e de minha avó, Joana. Agora me lembrava perfeitamente do dia em que vim para o sítio. A lembrança foi como uma facada no peito. Meu avô, furioso e bêbado como sempre, chegou naquela noite sombria. Minha mãe tentou me esconder, mas desta vez eu vi tudo. Minha avó chorava, perguntando se Clara era realmente sua amante. Clara era nossa governanta, e eu havia visto meu avô abraçá-la e beijá-la. Na minha inocência, contei tudo à minha avó, que tomou a pior decisão possível, confrontou-o. Meu avô ficou furioso de um modo que nunca havia visto. Parecia possuído por uma fúria irracional. Voou sobre minha avó desferindo socos e chutes, gritando palavras que ainda hoje me arrepiam. Minha mãe tentou defendê-la, e o caos se instaurou. Agachada debaixo da mesa, em pânico, eu chorava e repetia baixinho: "Para com isso, vovô." Mas só eu ouvia minha própria voz. De repente, o silêncio. Abri os olhos e vi minha avó inerte no chão, e minha mãe chorando baixinho, com a cabeça apoiada em sua barriga. Entendi na hora, minha avó havia sido silenciada para sempre. Fiquei em choque. Minha mãe correu até mim, abraçou-me, e choramos juntas num desespero que só nós entendíamos. Não vi onde meu avô estava. Clara permanecia parada à porta da cozinha, chocada, assustada. Minha mãe tentou me acalmar, mas eu estava fora de controle. Chorava, tremia, gritava,
Não conseguia respirar. Sem saber o que fazer, ela disse: "Vamos embora daqui." Ela subiu correndo para arrumar nossas coisas. Clara continuava catatônica. Nesse momento vi meu avô, sentado no sofá da sala escura, chorando como uma criança. Ouvi as sirenes da polícia e senti alívio, pensando que tudo se resolveria. Mas eu estava enganada. Ao ouvir as sirenes, ele voltou a ser o monstro de sempre. Agarrou-me à força, ignorando meus gritos, puxou Clara pelo braço e nos jogou no carro, fugindo pela porta dos fundos. Durante todo o trajeto até aquela cidadezinha, proferiu ameaças cruéis, palavras tão pesadas que não consigo lembrar, apenas o pavor absoluto que senti. Eu era apenas uma criança. O terror foi tão excruciante que minha mente apagou tudo, concedendo-me uma amnésia que me manteve viva até o dia em que meu opressor teve a vida ceifada pelo fogo. Essas lembranças me devastaram. Chorei por tudo, por mim, por minha mãe, por minha avó, por Clara. Finalmente compreendi porque sempre sentia pena dela. Entendi seu olhar triste, o silêncio, a ausência de carinho. Entendi o medo que sempre tive de Ari. Naquele dia ele destruiu tudo. Tentou enterrar o passado como uma maldição. Mas, de repente, minhas lágrimas cessaram. Me dei conta de que minha mãe estava viva. Esse pensamento aqueceu meu coração. Em meio à dor surgiu um propósito: encontrá-la, retomar a vida e o amor perdidos há 7 anos. Nesse momento, Dona Gertrudes entrou na enfermaria e sorriu ao me ver acordada. Eu estivera em coma por 5 longos dias. Contei-lhe tudo e chorei novamente, mas agora havia acolhimento. Após a alta, a assistente social permitiu que eu ficasse sob os cuidados de Dona Gertrudes até que um parente fosse localizado. Descobri então que meu nome verdadeiro era Ana Luísa, e não Ângela Santana. Não sabia meu sobrenome, nem a cidade de origem. Os documentos foram consumidos pelo incêndio no sítio. Eu e Dona Gertrudes então resolvemos investigar crimes ocorridos há 7 anos, relacionados aos nomes Ari, Joana, Regina, Clara. Pesquisamos registros, notícias antigas, arquivos policiais. Dias e dias se passaram, e nada encontrávamos. Nenhuma pista, nenhum indício. Ainda assim, eu não podia desistir. Estava determinada a encontrar minha mãe. Precisava disso. Precisava acreditar que ela estava viva e precisava saber que eu também estava, viva, inteira, apesar de tudo. Precisava abraçá-la, retomar nossa vida, nossa convivência, nosso amor interrompido de forma tão brutal. Foi então que eu lembrei. Lembrei do nome da cidade onde morava com minha mãe e minha avó. Lembrei do nome da escola em que estudava. Lembrei do nome da rua. Foi tudo de uma vez, como se uma porta tivesse sido finalmente aberta dentro da minha mente. No mesmo instante, fiz a busca no computador da biblioteca, e encontrei. Ao ver a imagem da minha casa, meu coração quase saltou para fora do peito. Ali estava ela, um lindo casarão com um jardim de rosas e um portão branco imponente, em uma rua tranquila e arborizada. Chorei de emoção ao reconhecer cada detalhe exibido na tela. Era minha casa. Meu lar. Meu porto seguro. Chamei Dona Gertrudes imediatamente e mostrei a ela. Nós nos abraçamos, emocionadas, exultantes. Eu mal conseguia conter a felicidade que transbordava do meu coração. Dona Gertrudes não hesitou. Fizemos as malas e partimos em viagem para minha cidade. Conforme o ônibus avançava em seu trajeto, minha ansiedade só aumentava. Eu não via a hora de rever minha mãe, de contar a ela tudo o que havia acontecido, de mostrar que eu estava viva e bem. Ao mesmo tempo, o medo me acompanhava. Receava não encontrá-la, receava ter sido esquecida, receava ser rejeitada. Ainda assim, eu precisava vê-la. Precisava encerrar aquele capítulo trágico da minha vida e, enfim, recomeçar. Chegamos à cidade e insisti para que fossemos direto ao casarão. Dona Gertrudes estava cansada, mas compreendeu que eu não poderia esperar. Durante o trajeto de táxi, conforme nos aproximávamos, minhas memórias ganhavam nitidez. Cada rua, cada esquina, lojas, praças. Avistamos a escola onde estudei.
Lembrei de cheiros, fachadas, casas de conhecidos. Era um turbilhão de emoções. Até que vi o casarão. Lindo, imponente, majestoso. Achei que não aguentaria. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam. Apertei com força as mãos de Dona Gertrudes, que tentava me acalmar com carícias suaves e um sorriso cheio de ternura. Paramos em frente ao portão. Comecei a chorar. Minhas pernas fraquejaram, e Dona Gertrudes permaneceu ao meu lado o tempo todo. Tocamos a campainha. O tempo pareceu suspenso até que, finalmente, uma voz soou pelo interfone. Quem é? Tentei responder, mas gaguejei. Dona Gertrudes então tomou a frente. Bom dia. Procuramos a senhora Regina. Ela está? Quem gostaria de falar com ela? Com tato e sensibilidade, Dona Gertrudes respondeu. Sou Gertrudes Molina. Tenho um assunto muito importante a tratar com ela, a respeito da senhorita Ana Luísa. Alguns segundos se passaram, segundos que pareceram uma eternidade. Então a porta do casarão se abriu. Uma mulher de longos cabelos negros surgiu. Minha mãe linda. Ao seu lado vinha uma senhora idosa. As duas caminharam em direção ao portão. Meu corpo inteiro reagiu. Não sabia o que pensar, o que sentir, como agir. Meu rosto queimava, minhas pernas tremiam, o coração parecia querer sair do peito. Conforme se aproximavam, percebi que minha mãe estava com o rosto vermelho, os olhos marejados, apertando as mãos da senhora que a acompanhava. Então reconheci aquela senhora. Era minha avó. Não consegui conter as lágrimas. Minhas forças me abandonaram e caí no chão, tomada por uma emoção avassaladora de alegria e exultação. Minha mãe correu, abriu o portão e me olhou nos olhos, aqueles olhos azuis que sempre me transmitiram todo o amor do mundo. Minha mãe estava incrédula, seus lábios balbuciavam algo como, não é possível. Não pode ser. Ana Luísa está viva? Meu Deus! E então ela me abraçou em lágrimas, dizendo, meu pesadelo finalmente acabou. Nem posso acreditar. Meu amor, minha filha, meu tesouro. Eu sabia que um dia você voltaria. Nos abraçamos com força, chorando convulsivamente. Depois abracei minha avó, sentindo uma emoção que não cabia em meu peito. Estávamos juntas. Vivas. Inteiras. Tudo, enfim, se resolveu. Depois daquele dia, compreendi o verdadeiro significado da palavra resiliência. Todo o sofrimento, as incertezas, as mentiras e o medo ficaram para trás. O passado já não nos aprisionava mais. Pudemos recomeçar. Com amor, alegria e leveza. E a vida finalmente tornou-se doce e feliz. Se esta história te emocionou, curta o vídeo, deixe um comentário. Suas impressões são muito importantes para nós. Ajude o canal a crescer para publicarmos mais histórias emocionantes como esta.